de até 25 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, chamo a atenção para fatos gravíssimos que merecem a atenção urgente, não só de nossas autoridades diplomáticas, como também do Congresso Nacional. Sim, urge a nossos pares que, por um instante, deixem de lado os problemas de nossa política interna, para que reparem no mundo ao nosso redor, especialmente no que se diz respeito à radicalização dos movimentos religiosos. Referimos-nos especialmente aos ataques frequentes aos cristãos, especialmente em países da maioria muçulmana. Ora, o embate entre as duas religiões já vem de longo tempo. Em 711, os islâmicos cruzaram o Estreito de Gibraltar com um exército de 7.000 homens. Em 20 anos conquistaram a maior parte da Espanha e de Portugal, e com o objetivo de converter toda a Península Ibérica ao islamismo, assentaram assírios, palestinos, persas, iemenitas, iraquianos, egípcios e árabes em diferentes locais. 2 anos depois dessa vez, com mais de 18.000 soldados, o sul da França foi atacado e conquistado. As vitórias sucessivas foram interrompidas na Batalha de Taurus em 732, em que os francos foram liderados por Charles Martel. A luta continuou até os francos reconquistarem o sul da França em uma campanha liderada por Carlos Magno, que provocou a fuga dos islâmicos da Espanha. Quanto à própria Espanha, ela foi libertada por meio de inúmeras cruzadas e de más batalhas. Na verdade, a ocupação durou cerca de 700 anos. Em uma segunda onda, agora iniciada em 1354, os otomanos conquistaram a Bulgária, a Macedônia, a Sérvia, a Hungria e chegaram às margens do Danúbio. Em um novo ciclo de conquistas, a partir de 1543, os otomanos tomaram Constantinopla, a Bósnia e quase chegaram a Viena. Esta cidade foi sitiada em 1683 e as forças otomanas foram vencidas por uma campanha militar de forças aliadas europeias. A Sérvia, a Bósnia, a Albânia e a Macedônia foram libertadas, respectivamente, em 1882, 1908, 1912 e 1913. Durante a ocupação, os jovens cristãos eram recrutados como integrantes das batalhas de choques dos sultões turcos. Os cidadãos mais idosos eram obrigados a se converter ao islamismo para fugirem de impostos e de humilhações públicas, quer dizer, guerras sangrentas entre cristãos e islamitas já ocuparam grande parte do calendário da humanidade. Poderíamos, entretanto, considerar que a partir do fim do regime de sultanato otomano, as disputas entre o Islã e o cristianismo se arrefeceram, mas o Oriente Médio continuou como região de conflitos. Um exemplo é a Guerra do Líbano, que durou de 1975 a 1990 e que envolveu, além das facções internas cristãs e islâmicas, a Síria, Israel e a Organização para a Libertação da Palestina. A violência e os ressentimentos se escalam em 1979, com a vitória do extremismo no Irã, onde o governo do Shah Reza Pahlavi, um regime de monarquia autocrática, é derrotado e derrubado pelos grupos fundamentalistas do Ayatollah Khomeini, que assume o governo e transformou o país em um estado religioso, retirou direitos e liberdade das mulheres e pouco depois entrou em guerra contra o Iraque, desestabilizando ainda mais a região do Oriente Médio. Em tempos mais recentes, o radicalismo e o fundamentalismo cresceram e grupos islâmicos organizados realizaram ataques em países não islâmicos. Como exemplos, temos o ataque às Torres Gêmeas na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, em 2011. O atentado a uma estação de trem em Madrid, em março de 2004. E o ataque a Londres, em julho de 2005, na Inglaterra. Países com grande percentual de população muçulmana não estão livres do extremismo, como vimos
no recente ataque à escola no Paquistão, que deixou 130 mortos, e o recentíssimo ocorrido na semana passada, ataque ao Museu Bardo na Tunísia. Após essa breve descrição, senhor presidente, histórica, a qual retomarei em breve, gostaria de chamar a atenção a um fato. A maioria dos ataques vem hoje de grupos terroristas organizados em células que atacam alvos bem escolhidos e com planos bem elaborados. O que se esconde por trás desses ataques, contudo, é pouco discutido e contextualizado. A perseguição aos cristãos está crescendo cada vez mais ao redor do mundo. Senhoras e senhores parlamentares e autoridades brasileiras, é hora de abrirmos os olhos, pois o crescimento avassalador de assassinatos de inocentes não pode continuar sendo assistido por todos nós como se fosse um simples filme hollywoodiano. Aproveite essa oportunidade para conclamar a todos nós brasileiros e brasileiras para nos posicionarmos. Nosso Brasil é um país laico e muito bom acolhedor àqueles que desejam aqui viver. Aqui são permitidas as construções de templos para todas as religiões que desejam se instalar e em nenhum momento se proíbe qualquer credo religioso de professar sua fé. No caso de nós cristãos evangélicos no Brasil, nunca fomos contra que pessoas de outros países, e principalmente da fé islâmica, professassem sua fé em nosso território. No entanto, não é assim que qualquer cristão é tratado nos países de domínio islâmico. Se algum brasileiro residir em um desses países por questões diversas e até mesmo diplomática, em momento algum essa pessoa tem direito de professar sua fé. Enquanto isso, aqui no Brasil se libera para que mesquitas sejam construídas sem nenhuma restrição. Os nossos brasileiros, católicos ou evangélicos, lá não têm esse direito. E se por acaso alguém resolver deixar de seguir o islamismo e querer se tornar cristão, a pena é capital. Ou seja, se não serve para ser islâmico, não serve para viver. E o pior, ainda é agraciado quem comete o assassinato. Tenho aqui em minhas mãos uma pequena lista de países religiosos cujos próprios governos não permitem a instalação de igrejas cristãs em seus territórios. São os seguintes: Coreia do Norte, Irã, Arábia Saudita, Somália, Ilhas Maldivas, Afeganistão, Iêmen, Mauritânia, Laos e Uzbequistão. Notem que, à exceção da Coreia do Norte, que não permite religião, e do Laos, com maioria budista, todos os listados são países de maioria muçulmana. Chamou a atenção para o caso da Arábia Saudita, a Noruega, um país pioneiro no que diz respeito à política externa, aplicou o princípio da reciprocidade em suas relações com a Arábia Saudita, mas sob o viés religioso. Os noruegueses proibiram que os sauditas financiassem a construção de mesquitas em território norueguês, uma vez que os sauditas não permitem a construção de igrejas em seu país. Enquanto isso, qualquer cidadão dos países citados na lista que esteja em território brasileiro pode construir e se dirigir ao templo da religião de sua preferência e ali reverenciar seu Deus de forma tranquila e pacífica, como dantes falei, enquanto igrejas cristãs são repelidas oficialmente em vários países com os quais mantemos inclusive parcerias comerciais relevantes e laços diplomáticos. Para reflexão, deixo a seguinte pergunta: não seria hora de, como fez a Noruega, também aplicarmos o princípio da reciprocidade sobre o viés religioso, como fazemos em relação à concessão de vistos? Não seria o caso de que o Ministério das Relações Exteriores tomar alguma providência, seja no campo diplomático, econômico ou comercial, em relação a essa intolerância religiosa, a fim de termos uma equidade na relação estrangeira? De acordo com a Constituição Federal, a política externa é de competência do Poder Executivo. Contudo, diante da extremidade da situação, não seria possível que também o Congresso Nacional tomasse as medidas dentro de sua capacidade, sem exacerbar as restrições constitucionais?
Digo que a situação é extrema e exponho mais dados para provar. Em 2011, um ataque à bomba contra uma igreja em Alexandria, no Egito, deixou 23 cristãos mortos. Na Nigéria, um dos países com maior percentual cristão da África, a ameaça é constante e o país vive à beira de um combate civil entre cristãos e muçulmanos. Ao mesmo tempo em que a tensão aumentava, cresceu o poder do grupo Boko Haram. Em 2012, na Nigéria, já era o recordista em número de cristãos mortos em ataques. A situação piorou com as sucessivas vitórias e controle do território do grupo Boko Haram. O próprio significado do nome do grupo é educação ocidental é sacrilégio. Eu repito, é o que eles ensinam, que a educação ocidental é sacrilégio. E seu objetivo era estabelecer a lei islâmica na Nigéria. Para isso, seus integrantes afirmavam que matariam todos os cristãos do país. Finalmente derrotados em uma missão multinacional, deixaram para trás uma trilha de terror, que incluía cadáveres degolados nos territórios dos quais foram expulsos. Os alvos preferidos eram clérigos, políticos, estudantes, policiais e soldados cristãos. No ano de 2012, cerca de 105 mil pessoas foram assassinadas no mundo pelos simples fatos de serem cristãs. Segundo a Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre, 75% dos ataques motivados por intolerância religiosa têm como alvo os cristãos. No ataque desde 2003, mais de 900 cristãos foram mortos e 70 igrejas foram queimadas. A população cristã do país já caiu para menos da metade. Na China, em 2014, uma ofensiva foi lançada para que as cruzes das igrejas cristãs fossem retiradas, como o propósito de provar a força do Partido Comunista e de humilhar aqueles que praticam a fé cristã. Por incrível que pareça, senhor presidente, isso no Brasil já nos preocupa, porque aqui nesta casa existem parlamentares defensores da retirada dos símbolos do cristianismo das repartições públicas e ao mesmo tempo defendem o ensino islâmico em nossas escolas. Isso nos preocupa, senhor presidente, isso nos preocupa, Brasil. Já no começo deste ano, pelo menos 4 igrejas brasileiras e uma escola ligada a igrejas foram atacadas no Níger. Sabe-se que 10 cristãos foram mortos nos ataques, mas nenhum brasileiro, segundo o Ministério das Relações Exteriores, foi vítima. Será que não estarão promovendo seus ataques dentro do nosso país em um futuro próximo? Senhoras e senhores deputados e deputadas, gostaria também de chamar a atenção para uma das organizações mais sanguinárias e perigosas com fundamento no extremismo islâmico, o chamado Estado Islâmico do Iraque e do Levante, que passou a partir de 2014 a ser chamado somente de Estado Islâmico. Seu objetivo é comandar todos os islâmicos no mundo, além de absorver os territórios de maioria islâmica. Chegou a ser um braço do Al-Qaeda até o ano passado, quando o braço terrorista que ordenou os ataques às Torres Gêmeas cortou as relações com o grupo, alegando extrema brutalidade e agressividade. Com capital em Mossul, o califado do Estado Islâmico não é reconhecido por nenhum país e a Organização das Nações Unidas o classifica como grupo terrorista. Nas áreas controladas, o Estado Islâmico obriga a todos a se converterem ao islamismo e a viverem sob o código de leis islâmica em sua interpretação mais extremista. Suas imagens de decapitação de reféns já percorrem o mundo, pois as pessoas que se recusam a obedecê-los são submetidas a torturas e mutilações e constantemente condenadas à morte. Sua violência é dirigida especialmente contra muçulmanos que seguem outras correntes de pensamento, assírios e cristãos, em especial os armênios, a quem nós aqui queremos deixar nossa solidariedade. O Estado Islâmico, senhor presidente, mantém pelo menos 4 mil combatentes no Iraque, além de ataques a alvos militares e do governo, já assumiram a responsabilidade por ataques que mataram milhares de civis. No Iraque,
Em razão dos ataques do ISIS, o número de civis mortos dobrou em um ano. Na Síria, cerca de 1.000 pessoas foram mortas em apenas 6 meses nos territórios controlados. Dentre os executados por fuzilamento, decapitação e apedrejamento, estão registrados, além dos homens, crianças inocentes e mulheres indefesas. Além do rastro de sangue, o Estado Islâmico promete destruir antigas relíquias da humanidade. Entre elas estão ameaçadas as pirâmides e as esfinges do Egito, com o propósito de extinguir a herança deixada pela era dos faraós. As últimas notícias que nos chegam são ainda mais desoladoras. De acordo com o sítio do jornal O Estado de São Paulo, autoridades governamentais brasileiras detectaram que um grupo pretende usar a tática do lobo solitário para promover ataques. O temor do governo é que a ameaça possa atingir as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Mas, ao nosso ver, deveria permanecer essa preocupação não só nas Olimpíadas, mas em todo o país. Os lobos solitários, como se sabe, são extremistas que não integram as listas internacionais de terroristas e, assim, podem cometer atentados em vários países com mais facilidades. No caso brasileiro, o Estado Islâmico deseja criar um vínculo com a América Latina, aumentando assim o espectro de recrutamento de novos militantes, hoje concentrado na Europa. A cooptação é direcionada aos jovens, que são mais suscetíveis a praticarem atos de heroísmo, mesmo de heroísmo falso. São arregimentados em redes sociais e fóruns na internet. No Brasil, senhoras e senhores, já nos causam preocupação o fato de mais de 10 brasileiros convertidos ao islamismo serem identificados tentando influenciar sírios de áreas conflagradas para se juntarem ao Estado Islâmico, de acordo com a apuração do jornal O Estado de São Paulo. O grupo está sendo acompanhado pelos órgãos de inteligência federal. Mas, mesmo assim, não deixa de ser uma visão assustadora para um país que não sofre atos terroristas. E lembremos, somos um Estado laico, mas a maioria de nossa população é cristã. Assim, conclamo aos nobres pares para que reflitam sobre esse assunto e que solicitem maiores investigações sobre a forma como os cristãos têm sido tratados no mundo, bem como sobre a extensão da ação dos grupos terroristas que se adentram sorrateiramente em nosso país. Senhor presidente, nesse momento eu quero aproveitar e também conclamar a todos os brasileiros que estejam muito atentos àqueles que defendem atos praticados por pessoas ligadas a esse movimento. Lamentavelmente, em nome da religiosidade, muitos estão aí arquitetando para matar pessoas e o nosso Brasil não está fora de sofrer também ataques. Dentre tudo o que falei, muito mais gostaria de falar, pedir mais respeito para com todas as religiões, inclusive com os evangélicos, principalmente no Brasil. Nós temos tido problemas, dificuldades, mas agora nos preocupa este movimento que está se assolando pelo mundo, e agora a missão é matar cristãos. Inclusive, está sendo divulgado prêmios para quem matar cristãos. Esperemos que as autoridades, a segurança do nosso Brasil esteja bem atenta, para que não sejamos surpreendidos por ações dessa natureza e o Brasil possa estar na lista dos países nos quais pessoas estão sendo assassinadas. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, irmãos e amigos do Brasil. Oremos por nossa pátria e que possamos sempre ter assegurada a nossa liberdade religiosa. Uma parte. Eu queria, deputado Pastor Eurico, lhe parabenizar pelo discurso. Acho que o Brasil tem perdido muito dos valores
ao longo desses últimos anos. E dizer que lamento abrir um jornal nacional, né, um jornal de circulação nacional, e ver a presidente da República defendendo o Estado Islâmico. Isso, para mim, como cidadão, como brasileiro, né, desperta um sentimento de revolta. Tenho certeza que esse mesmo sentimento desperta na família cristã. Então, queria aqui, mais uma vez, lhe parabenizar pelo discurso. E acho que essa casa e os parlamentares que têm esse compromisso de lutar pelos valores, pela família, né, nós temos que nos irmanar, né, porque, sem dúvida alguma, o Brasil está precisando disso. Obrigado. Agradeço o companheiro ter sido um referencial, inclusive, na preocupação com a segurança em nosso país. Deputado Eurico, primeiro também quero parabenizar Vossa Excelência pelo discurso e aproveitar esse momento para convidá-lo, não só Vossa Excelência, mas todos os deputados da Casa, que amanhã, às 14h30, no plenário 10 da Câmara, aqui do anexo 2, nós estaremos fazendo uma audiência pública sobre a questão da doutrinação nas escolas. Eu acabei de protocolizar aqui um projeto Escola Sem Partido, porque o grande problema hoje está realmente que este governo, além de fazer tudo o que está fazendo de mal, na corrupção, na incompetência, ainda está doutrinando as crianças nas escolas. Eu recentemente acompanhei uma sobrinha que estava fazendo dever de casa com 4 aninhos, mas com um livro didático, já com crianças, com camisas com a estrelinha. Então amanhã às 14 horas, às 14h30, nós estaremos fazendo uma audiência pública para realmente impedir que as nossas crianças sejam doutrinadas dentro das escolas. Parabéns pelo discurso de Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Zalci. Entendemos a sua preocupação e parabenizamos pelo seu trabalho, reconhecendo a referência que Vossa Excelência tem sido nesta casa e aproveitar a todos que votaram, deram o voto à sua pessoa, fazendo estar aqui, e acredito que o Brasil só tem a ganhar. Como eu disse, muito mais teríamos a falar, mas esperaremos outra oportunidade, até porque, deputado Zalci, já tem projeto nessa casa, exatamente nesta área, buscando também levar a doutrinação islâmica para as escolas. E, por incrível que pareça, assinados por companheiros aqui que se levantaram contra o ensino religioso nas escolas. Lamentamos porque parece que estamos até dentro do Congresso Nacional tendo pessoas que querem apoiar essa desgraça assoladora que destrói vidas em todo o planeta. Muito obrigado, senhor presidente, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Obrigado.